dia, meus nobres irmãos. Vou deixar aqui uma breve reflexão no livro do profeta Jeremias, o profeta chorão. O profeta Jeremias também escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. Mas vamos ao texto sagrado que eu quero fazer uma breve reflexão, uma saudação. Jeremias capítulo 33, estou usando aqui a tradução Nova Almeida atualizada. Tem como epígrafe do texto promessas de paz e prosperidade. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos à leitura do texto. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome, chama por mim, eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que me foram derribadas para defender a cidade contra as rampas de ataque à espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, e as enchereis de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor, porque desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Versículo 6. Eis que lhe trarei saúde, cura e sararei, e lhes revelarei abundância de paz e de segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim motivo de fama, louvor, glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que lhe te faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhes dou. Assim diz o Senhor neste lugar, que você diz que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão atrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas, da alegria, e a voz do noivo, e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Meus amados irmãos, quando clamamos, suplicamos, rogamos, pedimos, quando descemos em oração, Deus é fiel para nos revelar as coisas ocultas que existem, meus amados irmãos. Fazendo aqui uma breve leitura aqui da nota de rodapé, meus amados irmãos, para que você possa entender. Aqui no verso 2, Deus o Criador, meus amados irmãos, que é a forma que estabelece a terra. Ele faz as promessas para que se seguem. Suas palavras eram tão poderosas no tempo de Jeremias. Já aqui na nota de rodapé, no versículo 3 do capítulo 33, por causa do seu amor, da sua graça para com um povo, coisas futuras que Deus agora vai revelar ao seu povo. E abordando especificamente Jeremias, mas esta grande promessa também tem aplicação mais ampla a todo o povo de Deus, ou seja, a mim e a você, meus amados irmãos. Quando clamamos, rogamos e suplicamos, quando descemos em oração, Deus nos traz resposta de tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está escondido. Deus nos revela, meus amados irmãos, através de oração, através do estudo da palavra, através da meditação, e Deus se revela para mim e para você. Nada em oculto fica perante o nosso Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Louvado e agradecido seja Deus. Especialmente quando Ele pede a compreensão a Ele, e lhes dá a compreensão da sua palavra ao seu propósito em sua vida. Quando nós lemos, meditamos, examinamos e estudamos a palavra de Deus, Deus nos repassa que o que verdadeiramente Ele quer para o seu povo, para o povo de Deus, para o povo que acredita na palavra de Deus, para o povo que segue a
Jesus Cristo de Nazaré, ao nosso Deus Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, vamos aqui para o livro, para o Evangelho, né? O primeiro Evangelho dos 4 Evangelhos, né? Mateus capítulo 11, versículo 25. Vamos para mais passagens bíblicas, ou seja, mais referências bíblicas que falam a respeito do mesmo contexto. Mateus 11, 25. Louvado seja Deus. Mateus 11, 25. 11, 25. Tem como epígrafe do texto: Jesus Salvador dos humildes. Porque aquele tempo Jesus exclamou: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Nós somos os pequeninos de Jeová, meus amados irmãos. Por muitas das vezes as pessoas grandiosas, soberbas, que se acham superiores ao próximo, ao nosso semelhante, por muitas das vezes Deus não se revela a essas pessoas, mas Deus se revela àquelas pessoas que buscam a Deus em espírito, em verdade, que têm comunhão para com Deus, que têm uma vida de oração, que têm uma vida de consagração, que têm uma vida e têm uma intimidade para com o nosso Deus. E Deus se revela através de oração, através de visão, através de sonho, através do estudo da palavra, porque a palavra, meus amados irmãos, ela é o manual do cristão, ela é a bússola, ela é a nossa regra infalível e imutável de todo o cristão aqui nesta terra. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, vamos aqui para o livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 2 e 3. Isaías, capítulo 45, verso 2 e 3. Isaías, capítulo 45, verso 2 e 3. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus nos proporciona tudo, meus amados irmãos. Deus é capaz de tudo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Dr. São Lucas, médico, historiador e evangelista, vos adverte, e está escrito no capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível, meus amados irmãos. Repito, quando nós se prostramos, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós entramos em oração para com o nosso Deus, quando nós entramos nos átrios do nosso Deus, quando nós buscamos em oração, Deus nos responde, nos revela tudo o que está escondido, tudo o que está em oculto, Deus nos revela e traz à tona, porque a luz dissipa as trevas, meus amados irmãos, e a luz vem através da palavra de Deus, vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, vem através da comunhão para com Deus, do homem para com Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos agora aqui para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 e 20. Capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Vamos aqui para segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Versículo 9 ao 17, a palavra de Deus nos fala. A aliança do Senhor para com Davi. Estive com você por onde quer que você andou. Eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como os grandes que tem na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e
plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão no passado, desde um dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, e lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais. Então farei subir, pois de você, o seu descendente que procederá de você, estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e lhe serei por pai, e ele me será por filho, se vier a transgredir. E eu castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você e a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, conforme toda esta visão. Assim Natã falou. Vamos agora aqui, meus amados irmãos, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Capítulo 15, versículo 33, meus amados irmãos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes, meus amados irmãos. Devemos sempre escolher com quem devemos ter comunhão, andar. Não convém um homem de Deus andar com pessoas profanas, pessoas que não têm nenhum tipo de comunhão para com o nosso Deus, não vive de acordo com os mandamentos, os estatutos, os preceitos de Deus, meus amados irmãos. Então devemos fugir da aparência do mal, devemos dar testemunhos de servos fiéis e obedientes aqui nesta terra, para que possamos agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois a árvore é conhecida pelos seus frutos. Bem sabemos que os dons são sim importantes, os dons são necessários para a igreja. Uns têm o dom de profetizar, outros de ensinar, outros de serem mestres, professores, doutores, profetas, evangelistas. Todos nós temos um cargo eclesiástico, todos nós temos digamos assim, uma vocação para com Deus. Todos nós temos algo a fazer em prol do reino de Deus, mas bem sabemos que a árvore é conhecida pelos frutos, pois os dons não salvam, mas aquela árvore que dá bons frutos, você pode ter a plena certeza e a plena convicção de que você sofrerá perseguição. Louvado seja Deus. Agora vamos para o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3. Oséias. Não, vamos para o livro do profeta Oséias. Perdão, meus irmãos e irmãs. Vamos para o livro do profeta Oséias. Oséias. Só um minuto, meus amados irmãos.
glória a Deus. Possamos ter um dia abençoado na santa e gloriosa presença do nosso Senhor Deus. Que Deus venha tomar a frente e nos protegendo, nos guardando de todo mal. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vamos ver o que a palavra tem a vos falar. Conheçamos e prosseguimos e conhecer o Senhor como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. E possamos sempre conhecer a palavra de Deus, sempre conhecer o Senhor, E como nós podemos fazer isso? É tendo comunhão para com Deus, Se deleitando nas Sagradas Escrituras, na sua palavra, buscando em oração, nos hinos, nos louvores, numa pregação, numa ministração, congregando, obedecendo os seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos, seus decretos, suas ordenanças, colocando em prática no dia a dia, no seu cotidiano, aquilo que nós estudamos, examinamos e meditamos nas Sagradas Escrituras, vivenciando a palavra de Deus, colocando em prática o nosso conhecimento bíblico, o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras, meus amados irmãos. Agora vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 1, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 7 ao 12. Essa sabedoria, meus amados irmãos, que devemos buscar, e eu vou falar aqui nesta passagem bíblica, nessa referência. Salomão pede sabedoria a Deus, meus amados irmãos. É de subimportância o verdadeiro cristão, o crente genuíno, pedir sabedoria. Não essa sabedoria terrena, que essa sabedoria terrena é competitiva e diabólica, mas sim a sabedoria celestial, que ela é divina e perfeita. Louvado seja Deus. E essa sabedoria vem através do estudo da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra entre juntas e medulas, aptas para discernir o bem e o mal. Versículo 7 em diante. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça que você quer que eu lhe te dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizestes reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, bens ou honra, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também as riquezas e bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. Foi acrescentado, riquezas, honra, Salomão, ele usou de humildade para com Deus, ele pediu sabedoria para poder governar, reinar sobre o seu povo, para poder ser, digamos assim, um administrador do seu reino, do seu reinado. Então é isso, meus amigos. Nós descemos em oração, Deus revela o oculto e o escondido, porque nada em oculto fica escondido perante ao nosso Deus. O nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas, pode todas as coisas e está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, até o mal que intentam contra
nós se tornem bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível, Ele opera sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje para todos sempre. Nosso Deus está acima de tudo e de todos. Louvado e engrandecido seja Deus. Nosso Deus não está no controle. Nosso Deus é o controle, é o regente desse mundo. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus sonda os corações. O que Ele requer de mim e de você, meus amados irmãos, é um espírito quebrantado e contrito, jamais o Senhor desprezará. Então se deleita em Deus, se deleita na sua palavra, nas sagradas escrituras, examinar as escrituras, estudar, meditar, ruminar, ler, reler, sempre buscar a Deus através do estudo da palavra, porque a palavra vai falar com você de diversas maneiras, né? Louvado e engrandecido seja Deus, tem diversas passagens para poder nos alimentar espiritualmente, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual. Louvado seja Deus. Então, o obreiro aprovado, ele sabe manusear as sagradas escrituras, ele sabe manusear a espada, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, né? Louvado seja Deus. Então é isso, meus amados irmãos, quando nós clamamos, oramos, buscamos a Deus, Deus revela o oculto e o escondido, e Deus se revela aos seus pequeninos, né? Louvado seja Deus. Ele oculta aos grandes, mas revela aos pequeninos, aqueles que têm comunhão para com Deus e que andam em retidão para com o nosso Deus e que busca a Deus incessantemente em oração, em súplica, clamor, petição, e Deus nos concede tudo aquilo e nos mostra diversas coisas, tanto no mundo espiritual, e como nos ajuda também a sermos pessoas prudentes no mundo, neste mundo, né, meus amados irmãos? Então, vou ver aqui se eu acho aqui uma passagem, meus amados irmãos. Para que vocês possam entender e compreender que nós devemos ser obreiros aprovados, né? Olha aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 em diante, tem como epígrafe um obreiro aprovado. Relembre todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito da palavra, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns na sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente os utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será um utensílio de honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, fé e amor e a paz, uns que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas, absurdas, pois vocês sabem as que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar
metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, aptos para ensinar, pacientes, disciplinado com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livre dos laços do diabo, os que prendeu para fazerem o que ele quer. Então é isso, meus amados irmãos, que possamos ser um obreiro aprovado, que possamos ter comunhão para com Deus através da oração, né? Como falei aqui no livro do profeta Jeremias, o disciplinar, como eu falei no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E vamos aqui para algo que eu sempre falo em todos os meus vídeos, meus amados irmãos. Algo que eu bato sempre nessa tecla, meus amados irmãos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Primeiro vem a vigilância, depois a oração, e também é de suma importância o estudo da palavra, como está descrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, meus amados irmãos, que possamos prosseguir firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus vos disse, meus amados irmãos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou deixar outro versículo aqui para que você possa entender que nós que acreditamos em Cristo Jesus, meus amados irmãos, padecemos por muitas das vezes por amor ao Evangelho, por amor à sua palavra, por amor ao Jesus e por proferir a nossa fé e por acreditar em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e Redentor. Louvado seja Deus. Por muitas das vezes nós somos incompreendidos por diversas pessoas que não têm o discernimento espiritual a qual nós temos, porque nós buscamos a Deus. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 10, versículo 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então é isso, meus irmãos. Nós somos perseguidos, meus amados irmãos. Diversas pessoas nos perseguem porque nós acreditamos no livro de Deus, O livro mais lido do mundo e mais vendido do mundo, Aqui está a bússola, aqui é o manual do cristão, aqui é um manual de vida, aqui contém palavras de vida eterna e vida em abundância. Aqui é o alimento espiritual, o pão espiritual. Aqui tem toda a verdade. Aqui contém a verdade pura e eficaz. Louvado seja Deus. Vou ficando por aqui, que possamos ter um dia abençoado na santa e gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha repreender toda obra contrária, toda discórdia, todo mexerico, todo mal entendido. Que Deus venha nos proteger, nos guardar contra todas as astutas ciladas do inimigo, que possamos viver em comunhão e em retidão para com Deus e para com o próximo, Louvado seja Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fugir da aparência do mal, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso Deus é o Deus do impossível, Ele opera sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Crê somente e tu verás a glória de Deus, porque agindo Deus, quem o impedirá? Que possamos acreditar
plenamente e ter a plena convicção de que Deus está conosco. O Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, meus amados irmãos. Então, que possamos ter a fé alicerçada na rocha, e a rocha é quem? É Cristo Jesus. E possamos prosseguir avante, marchando, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para o alvo, para o autor e consumador de vossas vidas, que é Jesus Cristo de Nazaré, e nunca retroceder. Louvado e engrandecido seja Deus. Bom dia.